Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta à nossa aula de estática de fluidos e hoje nós vamos falar sobre manômetros, manômetros de líquido. Manômetros são instrumentos simples que medem a diferença de pressão entre dois pontos em um fluido incompressível e estático através da medição da diferença de cotas entre esses dois pontos. A sua construção é bastante simples, ele é um instrumento de baixo custo e basicamente é constituído de um tubo de vidro com uma área seccional uniforme, uma escala graduada e um líquido de enchimento. Esse líquido de enchimento é chamado de líquido manométrico ou de fluido manométrico. A princípio, qualquer líquido com baixa viscosidade e que não seja volátil nas condições de medição pode ser usado como fluido manométrico. Na prática, a água destilada e o mercúrio são os líquidos mais utilizados nesses manômetros. Um tipo de manômetro de líquido é o manômetro com tubo em U, que é feito de um tubo de vidro em forma de U, aberto em um dos lados, contendo um líquido de enchimento, contendo um fluido manométrico. O tipo mais simples de manômetro de tubo em U utiliza mercúrio como fluido manométrico. Para que servem esses manômetros de tubo em U? Ora, os manômetros de tubo em U são equipamentos utilizados para medir pressões pequenas. O primeiro deles é chamado de manômetro de tubo aberto. E o manômetro de tubo aberto mede a pressão manométrica em um ponto em relação à atmosfera. Então, repetindo, o manômetro de tubo aberto ele mede a pressão manométrica em um ponto em relação à pressão atmosférica. E como é esse cálculo da pressão em um determinado ponto? Bom, vamos lembrar sobre aquela premissa que nós vimos em aulas anteriores do salto pelo fluido, significando que dois pontos em um determinado fluido situado à mesma cota têm a mesma pressão. Lembram disso? Ora, nessa figura eu posso afirmar que o ponto 1 e o ponto 2, que estão situados à mesma altura, eles têm a mesma pressão. A pressão no ponto 1 ela é um somatório, ela é uma contribuição da pressão da coluna de líquido com a pressão no ponto A. E, pela mesma lógica, a pressão total no ponto 2 também é um somatório. É uma contribuição da pressão da coluna de líquido com a pressão atmosférica neste ponto aberto. Ora, então vamos lá. Se a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, como é que nós podemos estabelecer as pressões totais nesses dois pontos? Bom, a pressão total no ponto 1, como eu falei, a gente caminha da esquerda para a direita desse nosso manômetro e a gente vai observar que neste ponto A existe uma determinada pressão, que é chamada de pressão PA. Este ponto e este ponto, que estão situados à mesma altura, pela regra do salto do fluido, eles têm a mesma pressão. Então a pressão aqui é PA e aqui é PA. Esta pressão PA, junto com a pressão da coluna de líquido, vai dar conta de responder pela pressão total no ponto 1. Então a pressão no ponto 1 é a pressão PA mais densidade vezes gravidade vezes a altura, que equivale à pressão da coluna de líquido neste ramo. Densidade vezes gravidade, ou massa específica vezes gravidade, é igual ao peso específico. Então eu tenho que pressão 1 é a pressão em A mais peso específico vezes a altura. Aplicando o salto pelo fluido, a pressão 1 é igual à pressão 2, mas quem é a pressão total no ponto 2? A pressão total no ponto 2 é a somatória da pressão atmosférica, haja visto que esse tubo está aberto, pressão atmosférica, vale aqui dizer que aqui é a pressão atmosférica efetiva, somada à pressão da coluna de líquido do fluido manométrico 2, que é dada por peso específico 2 vezes H2. Nós vamos igualar as duas pressões,
porque pressão no ponto 1 é igual a pressão no ponto 2, e chegamos nessa equação. Ora, como o líquido ele é muito mais denso do que o ar, a densidade deste, ou seja, a densidade do ar, pode ser desprezada em nossa análise. Como a densidade do ar pode ser desprezada em nossa análise, isso significa dizer que a pressão atmosférica efetiva equivale a zero. Reordenando os termos dessa equação, nós chegamos que pressão em A é igual a peso específico 2H2 menos peso específico 1H1. E essa equação, para o manômetro de tubo aberto, é também conhecida como fórmula hidrostática. Tá ok? Bom, o outro tipo de manômetro de tubo em U é o chamado de manômetro diferencial. E ele pode ser utilizado para medir a diferença de pressão entre dois reservatórios. Agora não é entre um reservatório e um ramo aberto, é entre dois reservatórios. Por isso nós chamamos este manômetro de manômetro diferencial. A dedução para a equação para medir o diferencial de pressão entre esses dois pontos A e B, ela é semelhante à dedução que nós fizemos anteriormente. Para isso, nós vamos novamente, dentro deste manômetro diferencial, observar dois pontos que estejam situados à mesma altura. Quando nós encontrarmos esses dois pontos, nós podemos afirmar que as pressões desses dois pontos se equivalem. Por exemplo, o ponto A e este ponto têm a mesma pressão. O ponto 2 e o ponto 3 têm a mesma pressão. Então, se nós formos caminhar da esquerda para a direita nesse nosso manômetro diferencial, nós vamos ver que a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3. E pelo mesmo motivo anterior, nós podemos igualar as duas pressões nesses pontos. Para tentar pular algumas etapas, eu coloquei esta equação. O termo esquerdo é relativo à pressão no ponto 2. O que é a pressão no ponto 2? É a pressão A mais a pressão da coluna de líquido, peso específico 1, altura 1. Esse segundo termo da nossa equação é referente à pressão total no ponto 3. A pressão total no ponto 3 equivale à pressão em B, que é igual nesses dois pontos, somada da pressão desta coluna de líquido, que é dada pelo peso específico multiplicado pela altura, somada ainda a esta outra coluna de outro líquido manométrico, que é dada pela multiplicação entre o peso específico e a sua altura. Então, novamente, andando da esquerda para a direita, nesse nosso manômetro diferencial, igualamos as pressões entre dois pontos situados à mesma cota e aplicamos as equações que nós já costumeiramente utilizávamos. Reordenando essa equação, nós chegamos, por exemplo, que a pressão B, é igual à pressão A, mais peso específico 1, altura 1, menos peso específico 3, altura 3, menos peso específico 2, altura 2. Para o manômetro diferencial, esta equação é chamada da fórmula do manômetro, ou a fórmula manométrica. E ela tem uma peculiaridade, ela tem um jeito muito peculiar e fácil para que nós possamos aplicar e calcular essas pressões. Observe o seguinte, andando da esquerda para a direita, o que é que vai acontecer? À medida que a gente tem ponto 2 igual a ponto 3, eu desci neste ramo. E quando eu desci neste ramo, a minha contribuição da coluna de líquido ela foi positiva na minha equação. Continuando, dando o salto pelo fluido e continuando a caminhar, eu vou ter que subir até o ponto B. Subindo até o ponto B, eu tenho a contribuição desse fluido manométrico H2 vezes peso específico 2, sendo negativa na minha equação. Continuei a subir
e a contribuição da pressão dessa coluna de líquido, que é dada pelo peso específico 3H3, também foi negativa. Então veja só, existe uma regra para que a gente calcule, aplique a fórmula manométrica. Qual seja, começando do lado esquerdo para o direito, eu vou somar a pressão A às contribuições das colunas de líquido descendentes e vou subtrair as contribuições das colunas de líquido ascendente. Isso por quê? À medida que a gente desce nesse nosso manômetro, a gente está a favor da gravidade. Por isso que a gente estabelece um sinal positivo de soma na minha equação. Quando nós subimos nesse nosso manômetro diferencial, nós estamos contra a gravidade. Por isso nós estabelecemos um sinal negativo na nossa equação. Como assim? A tradução deste manômetro diferencial, em termos de cálculo de fórmula manométrica, seria: eu teria a pressão A e eu desço a favor da gravidade, eu somo a minha equação. Então este ramo ele tem uma contribuição positiva. À medida que eu continuo descendo, este pequeno trecho que está aqui denotado também tem uma contribuição positiva porque eu estou a favor da gravidade. Agora observe com muito cuidado que para aplicar a fórmula manométrica, a gente tem que observar os saltos pelo fluido, melhor dizendo, que a gente vai dar. Nesse manômetro, nós temos 3 saltos pelo fluido. Temos este, onde a pressão neste ponto é igual a este ponto, que equivale a esse salto daqui para cá. Eu tenho um outro salto pelo fluido, que é na transição entre esses dois líquidos immiscíveis, onde eu posso afirmar que este ponto, que equivale a este, em termos de pressão, é igual à pressão neste ponto, que equivale a esse da figura. Se eu continuo o meu caminho pelo manômetro, eu desço. Desço até atingir a divisão entre dois fluidos manométricos. Este ponto, que tem uma altura H4, como eu desci, caminhei a favor da gravidade, ele vai ter uma contribuição positiva. Aqui eu tenho outro salto pelo fluido, onde a pressão deste ponto é igual a este ponto. Dando o salto pelo fluido e continuando o nosso caminhar, nós subimos e observamos a contribuição da altura 5 e da altura 6, equivalente a esses dois fluidos manométricos. E como nós subimos, vamos contra a gravidade, a contribuição deles é negativa. Como assim? Caminhando da esquerda para a direita, eu vou somar a pressão A às contribuições da coluna de líquido que descem sendo positivas. Esse é positivo, peso específico 1H1. Eu desço, aqui é positivo. Aqui eu subo, peso específico 3H3 é negativo. Salto pelo fluido, eu desço, contribuição positiva. Salto pelo fluido, eu subo, contribuição negativa na nossa fórmula manométrica. Bom, fica de olho. A sequência para resolução de manômetros é sempre caminhar do lado esquerdo para o lado direito, somando a minha pressão inicial, ou PA, as pressões das colunas de líquido que descem, subtraindo as contribuições da coluna de líquido que sobem. Isso é igual à minha pressão final. Bom, espero que vocês tenham entendido. Nos comunicamos nos próximos vídeos. Grande abraço, até lá.